tempo que a onda, vamos dizer assim, o tempo que a onda leva, né, para completar um ciclo, ok? Então, a gente acabou de ver, ó, frequência é o número de repetições em um intervalo de tempo. E o período é o tempo para a onda completar um ciclo, ou seja, uma repetição. O que a gente vai perceber é o seguinte, olha, que a frequência, pelo próprio conceito dela, a gente pode representar assim, ó, a frequência é igual número de repetições em um intervalo de tempo. Não foi isso que a gente disse? Número de repetições em um intervalo de tempo, certo? Se eu estou falando do período, o período eu vou falar de uma repetição. E período é representado pela letra T. Logo, a gente conclui que frequência é 1 sobre T. Ó, período representado pela letra T, ok? Delta T seria o intervalo de tempo. Outra observação é que se frequência é 1 sobre T, T é 1 sobre F. A gente costuma dizer assim, olha, a frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Certinho aí? Anotou? Vamos avançar. Equação fundamental da ondulatória. Ó, a equação fundamental da ondulatória é o que eu chamo de equação fundamental da ondulatória, na verdade, é o que a gente conhece aí como equação da velocidade de propagação da onda. Velocidade de propagação da onda. E ela é dada pela seguinte expressão. Velocidade é igual a lambda vezes f. Lambda, acabamos de ver, né? É o quê? Comprimento da onda. E f é frequência. Logo, v é a velocidade, a própria velocidade de propagação. Tá bom? Uma observação aqui interessante é que essa expressão ela também pode ser dada de outra maneira, tá? Ela pode ser dada da seguinte forma, ó, velocidade é comprimento de onda, ou seja, lambda sobre t, sobre período. É outra possibilidade aqui pra gente, tá certo? Então, equação fundamental ondulatória, se você prestar bem atenção, ela nos explica, né? Essa equação, através dela a gente percebe que o comprimento da onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, uma onda que ela tem a frequência muito grande, ela tem um comprimento de onda menor e vice-versa. Ok? Copia aí. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos aos fenômenos. Muito bem. Parte aí super importante, fenômenos ondulatórios, super importante em termos aí de Enem, muito recorrente, tá, gente? Bora lá. Reflexão. Reflexão, a onda incide sobre um obstáculo e retorna para o meio de origem. Perceba a ilustração. Eu tenho essa onda, essa fonte pontual, chegou no obstáculo, certo? Chegou aqui no obstáculo e refletiu, né? Como o próprio nome já diz, houve uma reflexão. E ela retorna para o meio de origem. Chegou no obstáculo, retorna para o meio de origem. Que meio de origem era? Esse meio de origem aqui. Ela não atravessa o obstáculo. A gente costuma dizer assim, olha, a onda bate e volta. Ok? Lembrando que o ângulo de incidência, esse ângulo aqui, ele tem que ser igual ao ângulo refletido. Tá certo? Em hipótese alguma, eu vou ter ângulos diferentes aí. Lembrando que essa retinha aqui é a chamada reta normal, é uma reta que vai servir de parâmetro para medir ângulo. Refração, tá? Refração, a onda muda de meio de propagação. Ela estava aqui nesse meio 1 e passa para o meio 2. Ó, estava no meio 1 e passa para o meio 2. Quando ela muda de meio de propagação, ela vai ter uma certa mudança na inclinação, na maioria das vezes. Perceba que inicialmente a gente tem um ângulo incidente, depois um ângulo refratado, tá? Ó, ângulo incidente, ângulo refratado, ok?
Então, mudança de ângulo. Segundo, vai haver uma mudança de velocidade. Perceba, aqui eu tenho V1 e aqui eu tenho V2. As velocidades mudam. Uma dica, se você perceber que esse raio, ó, eu tenho esse raio aqui. Vamos supor que seja um raio de luz. E se você perceber que esse raio de luz ele se aproximou da reta normal, é porque a velocidade diminuiu. Olha esse macete legal, gente. Repetindo, o raio de luz incidiu. Tá? Aí o que você percebe? Que houve uma inclinação. Se essa inclinação ela foi se aproximando a reta normal está aqui. Ó. Se foi se aproximando da reta normal, significa que a velocidade 2 é menor do que a velocidade 1, ou seja, a velocidade diminui. Caso essa reta ela incline se afastando da reta normal, ou seja, se a refração ocorresse com essa inclinação mais ou menos, você ia ter um aumento de velocidade. Significa que V1 ia ser menor que V2. Óbvio, V2 maior do que V1. Ok? Repetindo, se na refração esse raio de luz ou a onda se aproximar da reta normal, a velocidade é porque a velocidade diminuiu. Se afastar, é porque a velocidade aumentou. Isso é baseado em quê, professor? Isso é baseado na lei de Snell. Certo? Lei de Snell. Que é muito utilizada na refração da luz. E vai ser dado da seguinte maneira. O seno do ângulo incidente dividido pelo seno do ângulo refratado é igual índice de refração no meio 2 dividido para índice de refração no meio 1. O que é índice de refração? É um valor, né, referente aí à probabilidade não, a porcentagem do quanto que a velocidade dessa onda diminui quando ela penetra no meio. Isso é igual a velocidade 1 sobre velocidade 2, ou seja, a velocidade do meio 1 dividido pela velocidade do meio 2. Isso também pode ser igual a comprimento de onda no meio 1 dividido para o comprimento de onda no meio 2. Outra coisa que vai alterar, lembra que eu falei que são três coisas? Inclinação, velocidade e comprimento da onda. Você percebe que esse comprimento de onda tem um valor. Esse comprimento de onda 2, ele tem um valor menor. Percebe que as distâncias dessas frentes de onda, olha, são menores. Ou seja, houve uma redução no comprimento de onda. E com relação à frequência, olha, regrinha, tá? A frequência 1 é igual à frequência 2. A frequência na refração permanece a mesma, ela não muda. Ok? Vamos seguir adiante. Outro fenômeno. Difração. Difração é o quê? É a capacidade de uma onda de contornar obstáculo. Você vai perceber que nessa ilustração eu tenho uma frente de onda. Essa onda, quando atravessa essa fenda, ela vai ocorrer uma espécie aí de dissipação, né? Dispersão. A propagação da onda ela vai se dar de forma um pouco diferente. Por que a gente diz que a onda contornou o obstáculo? Porque você vai perceber isso daqui. Ó. Perceber isso aqui. Isso aqui. Ó. Tá? Imagine que aqui é uma fonte sonora, certo? Essas frentes de onda estão representando uma fonte sonora e você está aqui, ó. E apesar de existir uma barreira, mas você está conseguindo ouvir esse som. Por quê? Porque a onda contornou o obstáculo. Uma observação interessante é que para que a difração ocorra de forma efetiva, essa abertura dessa fenda, ela tem que ter a mesma ordem de grandeza do comprimento da onda. Olha o comprimento da onda, que é a distância de uma franja para outra, né? De uma frente de onda para outra. E esse comprimento de onda, para que ocorra realmente a difração, ele tem que ter a mesma ordem de grandeza do comprimento dessa fenda. Ok? Observação importantíssima aí. Próxima, polarização. Olha lá, polarização vai ocorrer quando uma onda não polarizada, é até meio contraditório, né? Primeiro, vamos lá. O que é uma onda não polarizada, gente? Uma onda não polarizada é uma onda que ela oscila, né? Ela vibra para todas as direções e sentidos. Quando essa onda atravessa um polarizador, ela vai vibrar em uma única direção. Então, o fenômeno de polarização é um fenômeno no qual a onda adquire uma única direção de propagação, tá certo? Isso vai ocorrer através de quê? Através dos polarizadores. Aí eu tenho esse exemplo, polarizador vertical, polarizador horizontal.
Uma observação importante, polarização só ocorre em ondas transversais, tá? Seja mecânica, seja eletromagnética, no caso, todas as eletromagnéticas são transversais, e a polarização não ocorre em ondas longitudinais, ou seja, o som ele não pode ser polarizado, isso é super importante, gente. Polarização é um fenômeno bem complexo, aqui para nós a gente vai ver o basicão dele, tá? Uma observação interessante, a luz de forma natural, a luz que a gente conhece, sei lá, gerada por uma lâmpada, é uma luz não polarizada. Quando a gente polariza essa luz, a gente faz com que ela adquira uma única direção e sentido. Um exemplo são os lasers, né? O laser é uma luz polarizada, beleza? Vamos dar sequência. Ressonância. Olha, ressonância é um fenômeno super importante, super interessante, e ele vai ocorrer toda vez que a onda interferir na matéria. Anota aí, ressonância ocorre quando a onda interfere na matéria. Como assim interfere, professor? Olha, de alguma forma, ela vai fazer com que as moléculas daquele corpo oscilem com a sua mesma frequência. Então, bora lá. Todo material, ele tem uma frequência ressonante, certo? Essa frequência ressonante, ela vai ser determinada toda vez que você estimula esse material. Por exemplo, você tem uma mesa, você vai dar um tapa na mesa. Você vai ouvir aquele som tem uma certa frequência, e aquilo lá é a frequência natural daquela estrutura daquela mesa. Se em algum momento essa mesa, né, esse objeto, receber uma onda com essa mesma frequência, igual ou próxima, isso é interessante, essa onda vai estimular a matéria, vai estimular essa mesa e essa mesa vai começar a vibrar. Fenômenos aí relacionados à ressonância são bem importantes da gente saber, tá? Até por conta de questões do Enem. Um deles é aquela situação lá da taça de cristal, né? Uma pessoa lá grita com uma certa tonalidade, próximo à taça de cristal, a taça de cristal vai quebrar, tá? Fenômeno de ressonância. Outro fenômeno importantíssimo, outra aplicação da ressonância que é muito importante é a transmissão de rádio, tá? A transmissão de rádio se dá por ressonância. Então imagine aqui as ondas eletromagnéticas, né, ondas de rádio sendo transmitidas dessa torre, certo? E a antena do rádio, ela recebe essa onda. Ela recebe, ela transforma essa onda eletromagnética em sinal elétrico até a saída de áudio, tá certo? E esse fenômeno de sintonia entre a estação de rádio e o próprio aparelho de rádio é o que a gente chama de ressonância, tá bom? A sintonia sempre vai ter a ver com ressonância. Ok? Gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente resolve os exercícios referentes a esse assunto, certo? Um grande abraço e até mais.